Boa noite, pessoal. Que bom que a gente está aqui juntos nessa live de quarta-feira. A gente estava aqui dando uma olhadinha aí em quem estava entrando no chat ali. Cada pessoa que estava entrando, eu pelo menos estava imaginando o rosto e realmente nós estávamos aqui nos alegrando com cada pessoa que entrava. Muito legal. Se você estiver aí com a gente, deixa seu boa noite aí, deixa seu olá, mesmo se você assistir em outro momento esse vídeo, deixa aí o seu olá aí com a gente no chat, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre organizar para não sobrecarregar, parte 2, casamento. E como a gente vai falar de casamento, nós também estamos em casal, né? Se de repente você não é daqui, eu sou o George, sou missionário aqui da comunidade, essa é a Susan, minha esposa, e nós vamos então falar hoje sobre convívio conjugal. Dá uma boa noite aí. É isso aí. Oi, pessoal, boa noite, que bom ter vocês aí, e hoje eu vim aqui para defender as mulheres, ok? Então, queridas, eu estou com vocês, tá? Qualquer coisa que ele falar que não tiver de acordo, eu, dou aquela... Viu? Brincadeira. Não, isso aí. É justo, né, se a gente vai falar sobre casamento, que tem um representante de cada lado aí, né? Não, mas é bem bacana. Eu acho que, falando sério, a gente vai falar muito sobre convívio conjugal hoje. E para nós é muito especial poder fazer isso nós dois, porque eu vou conduzir a conversa, mas a Susan vai trazer o olhar também feminino, a impressão dela sobre os assuntos. A gente vai construir isso de maneira dialogada, e isso com certeza vai enriquecer bastante a gente. A gente vai trazer também algumas histórias aí da nossa vida. E quando a gente fala de histórias da nossa vida, não entenda mal, a gente não quer dizer que a gente é perfeito, ou que a gente... De jeito nenhum, assim, nós temos vários erros, como todo mundo, mas a gente está tentando muito acertar. E nós temos algo que tem feito diferença na nossa vida, é a orientação e a presença de Deus no nosso lar, e isso a gente também vai dividir com vocês. Exatamente, é um compartilhar de experiências, assim, de às vezes, situações que a gente reagiu de determinada maneira que funcionou, né? Que a gente sentou, conversou e viu que essa maneira de resolver era melhor. Então, assim, é um trocar de experiências. Né? Exatamente. E é isso aí. A gente também quer que vocês entendam que aquilo que a gente ensina, a gente também tenta viver. A gente busca viver. São coisas que a gente aprendeu a partir da sabedoria bíblica, que tem feito diferença, muita diferença na nossa família, no nosso relacionamento, e que a gente também pode, então, compartilhar, tá bom? Bom, nós estamos falando desde o domingo sobre sobrecarga, que é uma das palavras que a gente mais ouve, né? As pessoas comentam que estão sobrecarregadas, cansadas, e nós falamos que tem duas maneiras da gente reduzir sobrecarga no domingo. Uma é o reduzir a carga, e a segunda parte é o reorganizar a vida, né? Então, essas duas coisas elas são bem importantes. E como a gente não consegue reduzir a nossa carga, a gente pode tentar reorganizar algumas coisas. E no domingo a gente falou sobre como a gente reorganiza o nosso relacionamento de pais e filhos, de como a gente clareia o papel dos pais e como a gente clareia o papel dos filhos. E hoje, então, a gente vai falar sobre organizando então, um relacionamento de marido e esposa. E para a gente começar de uma maneira bem humorada a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho das nossas diferenças. Você já deve ter percebido que homens e mulheres têm lá as suas diferenças. As diferenças são... Imagina, não é nada. E não são só diferenças físicas, né? Tem diferenças no jeito de ser, não é verdade? Muita. Bastante, né? Então, a gente pegou aí uns exemplos para vocês. Por exemplo, quando a missão é ir ao shopping center comprar uma calça. Olha só o percurso feito pela mulher e olha só o percurso feito para o homem. Você está acompanhando essa projeção? Acho uma mentira isso aí. Né? Até porque, sim, a gente avalia as opções, né? A gente faz uma pesquisa de preço e tal. Mas vamos fazer o quê se a cada pesquisa de preço a gente gosta e leva, né? Fazer o quê? Nossa, do ofício aí, né? Tá certo. Não, parece que é assim. Mas se tem uma coisa que mostra que a gente é diferente, é shopping center, né? Normalmente, homens correm ou lidam com ele de um jeito diferente e as mulheres, né, aproveitam ao máximo, né? Procura a poltrona do pai na loja, né, para poder sentar, enquanto a gente vai lá dar aquela olhadinha. Isso aí. Mas as diferenças vão além disso. Por exemplo, quando a gente lida com a nossa estética, dá uma olhadinha ali, corte de cabelo do homem, antes e depois, R$25. Corte de cabelo da mulher, antes e depois, total R$250. O que você achou disso aí, Susan? Mentira, né? Ele mostra que ficou igual o cabelo, mas nem fica igual, fica diferente, sempre fica. Você quer ver um homem apavorado? É só a mulher
Quando ele chega em casa, a mulher pedia assim, você não reparou? E aí você fica naquela, e agora? E agora? É a roupa, é o brinco, é o cabelo, é agora. Um dia eu ainda quero não mudar nada, voltar para casa igual e perguntar se ele reparou, só para ver ele desesperado. Você faz isso, vai ser uma pavora aí que tá louco. Bom, beleza. Aí tem ali o homem e a mulher se olhando no espelho, né? A mulher sempre acaba vendo que tem uns quilinhos a mais e o homem acaba ali se achando forte, né? Vamos lá, olha só. Homens e mulheres escolhendo shampoo. As mulheres levam em consideração cheiro, ingrediente, marca, design, popularidade, cor da garrafa, indicação da amiga e avaliação. Os homens pegam shampoo porque está escrito shampoo. Né? Mais ou menos. Eu ainda pegar se tivesse anti-queda, né? Embora que eu acho que anti-queda agora já passou já tarde demais. Agora é. Ele usa shampoo. Eu gente. uso. Ele usa. Eu O meu. Normalmente. Isso aí. Cabelos cacheados. Só. Muito bem, vocês viram que está cacheado? É por isso, né? Bom, pessoal, guarda-roupas de homem e de mulher, né? Aqui também tem uma diferença muito grande. É interessante, isso a gente também percebe diferença na nossa casa. Esses dias a Susan falou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Esses dias eu né, refazendo assim na cabeça a questão da roupa na família, né? Eu disse, as crianças estão tranquilo. Aí eu disse assim, eu também estou tranquila de roupa agora. O Jorge disse. 11 anos de casamento, eu não tinha ouvido essa frase ainda. Eu estou tranquila de roupa agora. Ele disse, 11 anos. eu ouvi direito. Aí eu disse assim, não, estar tranquila de roupa significa que eu tenho o suficiente, mas não quer dizer que eu estou feliz, né, com tudo que eu tenho. Não é que tem o que quer, né? Exatamente. Muito né? bem. Assim, não que precisa gastar, mas se der para gastar com... Né? E com relação às minhas roupas, normalmente funciona assim, a Susan vem lá do centro para casa com umas 3 calças incondicional para mim provar. Disse, eu peguei umas calças incondicional para você provar, e eu pergunto, por quê? As minhas estão boas ainda, né? E tá lá meio rasgada, meio velha, né? E ainda bem que tem alguém que cuida disso por mim. Mas, pessoal, tudo isso, de uma maneira tranquila, bem-humorada, a gente está querendo dizer uma coisa só, que nós somos diferentes, né? Perceba que nós temos diferenças, e a Bíblia, quando vai lidar com o relacionamento de marido e de mulher, ela não esconde essas diferenças, ela não finge que essas diferenças não existem. Ela justamente vai abordar o relacionamento considerando essas diferenças, considerando as nossas fraquezas e nos orientando a partir disso. E uma das coisas assim, que a gente precisa dizer é que quando nós dizemos que nós somos diferentes, em momento algum nós vamos dizer, ou mesmo a Bíblia vai dizer, que nós não temos o mesmo valor. Não, o valor é o mesmo. Podemos ter diferentes habilidades, funções, percepções, mas o valor é absolutamente igual. E a gente percebe isso, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus vai formar a mulher, ele tira a mulher da costela do homem. É um texto bastante famoso. Ali se fala justamente disso. A mulher, numa época em que ela era extremamente desvalorizada na sociedade, está se falando que a mulher tem exatamente a mesma constituição do homem, ela tem a mesma matéria-prima, e ela não foi tirada do pé, ela foi tirada da lateral, o que dá uma ideia de igualdade. E a gente pode dizer com segurança que a Bíblia estava milênios à sua frente para justamente defender há milhares de anos que homens e mulheres são iguais, coisa que em muitas sociedades foi reconhecida há pouco tempo e em algumas ainda nem foi. É coisa que tanta gente está lutando, né? Tantas mulheres estão lutando por igualdade, enfim, né? Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo, né? Isso aí. Bom, pessoal, legal. Eu só queria antes comentar, se vocês tiverem aí comentários, dúvidas, vocês podem colocar no chat ou no meu WhatsApp. Se vocês não quiserem se identificar, manda no meu WhatsApp, que a gente vai abordar. O que vier no WhatsApp eu não vou falar nome, tá bom? E a gente está mais ou menos aí tentando acompanhar na medida do possível, tá legal? Legal, pessoal. Outra coisa que a gente quer também comentar. Ser diferente não é motivo de disputa. Quando o nosso Criador fez homens e mulheres e fez eles diferentes, com características diferentes, ele não fez a gente para colocar no mesmo espaço e dizer agora vamos ver como é que eles vão se virar, né? Não, a ideia de fazer 2 seres diferentes para viver juntos era que a gente aprendesse a se complementar. E a gente só consegue se complementar quando a gente entende os nossos potenciais e fragilidades e começa a lidar com eles. Correto? Então tá bom. E por que é tão importante a gente falar dos papéis de homem e de mulher hoje? Tempos atrás, a gente tinha uma situação muito clara, né? A gente entendia que
que os homens e as mulheres, eles tinham tarefas bem definidas. O homem era aquele que trabalhava, a mulher era aquela que cuidava da casa e dos filhos. E hoje, como as tarefas elas estão compartilhadas, muitos não entendem mais o seu papel. Mas entenda que enquanto as tarefas elas podem mudar com as épocas e com as culturas, talvez cuidar dos filhos, alguns anos atrás, não era tarefa de homem, hoje é sim tarefa de homem. Então as tarefas elas podem ir mudando, mas os papéis de homem e de mulher, qual é o papel de um marido e de uma esposa, isso não muda com o tempo nem com a cultura, isso vale sempre, tá bom? E a gente vai falar então um pouquinho dos papéis de marido e de esposa. E para isso a gente vai usar um texto bíblico bastante polêmico porque a gente não entende ele bem, porque é um texto realmente muito especial e muito, muito rico. Texto que está em Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Queria que antes de você ouvir, você se desarmasse, porque é um texto lindo, que fez e faz muita diferença nas nossas vidas e que a gente só precisa entender ele bem para poder aplicar ele bem. Você pode ler para a gente? Então, Efésios 5, 21 a 33, que nos diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Obrigado, querida. Legal. Gente, esse texto aqui, ouvido por uma feminista... Né? A gente vai clarear algumas coisas para você entender, ou melhor, não entender mal esse texto. Às vezes parece que ele quer dizer uma coisa, mas não é isso. Às vezes a gente dá para entender que as mulheres aqui, os homens mandam e as mulheres obedecem. E definitivamente não é isso que o texto está querendo dizer. Bem que poderia, mas não é. Né? Hora daquele beliscão. Não é. Então, qual que é a ideia? O versículo 21 ali já falou. Primeiro, que sujeitem-se uns aos outros, ou seja, a submissão, ela não é um papel só da mulher, assim como amar não é um papel só do homem, mas o relacionamento conjugal, ele funciona quando existe amor e submissão. Entendendo aqui submissão, quando a gente diz para o outro, não, tudo bem, pode ser do teu jeito, não tem problema, e a gente fala isso de coração leve. Muito bem. Então, é como se funcionasse um ciclo. A gente falou disso melhor alguns domingos atrás. Se você quiser, o tema falando melhorando o convívio fala bem disso. Mas a ideia é que nós amamos quando nós nos submetemos, ou seja, uma maneira prática de nós demonstrarmos o nosso amor pelo nosso cônjuge é dizendo, tudo bem, pode ser como você quer. E nós nos submetemos porque nós amamos. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama. É uma manifestação do nosso amor. Então a ideia da Bíblia é isso. Relacionamento conjugal não pode ser uma disputa, senão ele vai se destruir. Mas é um relacionamento de amor e de submissão mútuos, onde um alimenta o outro. Outra coisa bem importante é entender que o que a Bíblia não está falando aqui, ela não está falando sobre direitos, ela está falando sobre deveres. Se ela estivesse falando assim, ó, marido, as suas esposas devem se submeter, ou esposas, o seu marido deve te amar, ela estaria falando sobre direitos. Né? Ó, você tem direito, tem um marido que te ame. Mas o apóstolo Paulo está falando de deveres, porque ele fala assim, ó, marido, ame a sua esposa.
Então eu queria que durante toda essa abordagem, daqui até o final, você se concentrasse não no que o outro deveria fazer para você, mas no que você precisa fazer para o outro. Não caia no risco, na tentação de ouvir essa mensagem ou ler esse texto pensando no que o outro tem que fazer, mas pense em você. Exatamente, não aproveitar o momento para dizer, viu, escutou ali, ó. Viu, né? Sem cotoveladas, né? É isso aí. Bom, vamos lá então. O papel dos maridos. Vamos começar pelos homens dessa vez. Muito bem. Eu preciso dizer para vocês que no cenário masculino nós temos dois perigos grandes que são uma tendência, são duas fragilidades que a gente tem. O primeiro perigo é o perigo da omissão, é o perigo do silêncio. Homens têm uma grande tendência a se omitirem das coisas, a se silenciarem das coisas, a chegar em casa cansado e depois do trabalho e de ir no sofá, sentar lá e ficar no celular enquanto o mundo explode ao seu redor e enquanto ninguém entrar entre ele e o celular, ele não faz nada. Esse é um perigo grande, o perigo da omissão, que a própria Bíblia já vai tratar desde Gênesis. Quando a gente fala da história do pecado, daquela história do fruto proibido, a gente é muito rápido em dizer o papel da Eva, que pegou a fruta, mas qual é o problema do Adão? O Adão estava lá, em silêncio, não falou nada, e pensou que por isso ele não era responsável, e era. Então, às vezes, o nosso grande problema é esse, a gente delega a educação dos nossos filhos para a esposa, minha mulher faz. A gente delega a limpeza da casa para a nossa esposa, a mulher faz. E quando a gente faz alguma coisa, a gente faz ajudando, porque a responsabilidade continua sendo dela. Então, esse é um grande perigo, o perigo da omissão, da gente se silenciar. Correto. Até porque, assim, hoje, como a grande maioria das mulheres trabalha, né? Então, elas também trabalharam fora, elas também estão cansadas, ou mesmo que estiveram em casa e lidaram com as crianças o dia inteiro, aí o marido chega em casa e não se envolve, né? E fica... É a hora dela dar uma respiradinha, né? Isso, exato. Dá uma, né? Enfim, né? Justamente assim, vai lá e se omite, né? Não se envolve dentro daquele universo que é dele também, né? Não é só da esposa. Homens normalmente têm uma fuga. E eu queria que você, homem, pensasse nisso de uma maneira agora muito honesta consigo mesmo. Normalmente, homens têm uma fuga. E para realmente fugir de algumas responsabilidades que eles têm. Às vezes, essa fuga pode ser o futebol. Às vezes, essa fuga pode ser um bar. Às vezes, essa fuga pode ser o videogame. Às vezes, essa fuga pode ser o computador. Às vezes, essa fuga pode ser um monte de coisa. Mas, normalmente, homens têm que tomar um cuidado redobrado para não elegerem uma fuga para se omitirem de responsabilidades na sua casa. Bom, o segundo perigo, ele é muito mais fácil da gente entender, é o perigo do abuso de autoridade. É quando a gente é agressivo, quando a gente acha que a gente que manda, e todo mundo que obedeça, e todo mundo que nos ouça, e todo mundo que siga aquilo que a gente quer fazer. Acaba sendo uma realidade muito grande, infelizmente, em muitas famílias, em muitos casais. E às vezes é justamente esse papel do abuso de autoridade que faz com que haja um cenário de agressão, tanto com a esposa, quanto com os filhos, né? O filho fez uma coisinha errada, às vezes coisinha de criança, e já voa a chinelada, né? Então esse aqui também é um grande perigo da alma masculina, né? E como é que a gente encontra um papel equilibrado? Olha só, o texto que a gente leu juntos há pouco, ele dizia assim, pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. E aqui a Bíblia está chamando os homens a entenderem que eles têm um papel de liderança. E entenda a liderança da seguinte maneira, eu coloquei aqui pelo menos 3 características que tem a liderança. Primeiro é o envolvimento. Se eu sou líder, vamos colocar assim, de uma empresa, se tem um problema no setor X, eu não vou dizer assim, o problema é do setor X, eles que resolvam. Eu sou líder, por exemplo, eu tenho uma posição de liderança aqui na comunidade da que vamos dizer que deu um problema no Ministério de Jovens, eu não vou dizer assim, o problema é deles, eles que se resolvam. Não. Se eu sou responsável por uma empresa ou por uma comunidade cristã, se eu sou líder e dá um problema num outro lugar, eu tenho que me envolver com aquilo. Aquilo é problema meu também. Então, às vezes, essa é a nossa postura no casamento. Dá um problema com os filhos. Esse é problema deles, eles que resolvam. Dá problema com a minha esposa. Isso é um problema dela, ela que se resolve. Isso é uma coisa dela. Não é. Quando a gente casa, homens, acabou o problema meu e o problema teu. Acabou a frase, isso não é problema meu. Tudo que se refere à sua família é problema seu também, se você é o líder dessa casa.
Segunda característica é a iniciativa. Iniciativa significa que eu não preciso que alguém me diga que eu tenho que fazer algo para então fazer. Eu vejo o que precisa ser feito e vou atrás. Então, às vezes, o que a gente faz como homens, a gente espera que a nossa esposa nos diga o que a gente precisa fazer em casa, que ela diga para a gente, vai lá e senta com o filho para fazer o tema, vai lá e dá uma varridinha na sala. E aí, quando elas falam e dão a tarefa, tudo bem, a gente até faz, mas senão a gente não faz. Isso não é ser líder. Ser líder é enxergar o que precisa ser feito e fazer. É perceber que eu preciso estar presente na educação dos meus filhos e estou. É perceber que eu preciso dessobrecarregar a minha esposa do serviço doméstico e fazer. É perceber que tem lixo para ser levado para a rua, que seja, e fazer. O líder envolve iniciativa. E o terceiro aspecto é que ser líder envolve responsabilidade. Se tiver um problema aqui na comunidade que eu tenho um papel de liderança, o meu diretor vai ligar, ele vai querer falar comigo, mesmo que o problema não tenha sido comigo, mas eu sou líder dessa comunidade, ele vai querer falar comigo. Ou seja, significa que eu sou responsável, sim, por tudo o que acontece na minha casa. E se eu, de repente, digo, a educação dos meus filhos é papel da minha esposa, e aí depois dá alguma coisa errada, eu digo, viu, olha só o que tu fez? Não, isso não é papel de líder, isso não é papel de marido. O papel de marido é dizer, sim, é verdade, nós erramos juntos e nós vamos consertar juntos. Eu tenho responsabilidade nisso. Não é só uma simples acusação, né, das coisas. Deixa eu só retomar um pouquinho ali da questão do se envolver, que não é mais problema meu, não é mais problema teu, né? Isso me fez lembrar de uma situação, uma vez que aconteceu, alguns anos atrás já, a gente ainda não tinha cartão de crédito, né? A gente relutou um pouco assim para ter cartão de crédito, né? Mas, enfim, aí eu precisava fazer uma compra pela internet. E nós íamos, então, né, alguém nos emprestou, digamos, né, o cartão para poder fazer essa compra, que era só com cartão de crédito. E, por fim das contas, eu descobri, depois de ter feito a compra, que o site era fake, né? Era clonado. Era clonado, era uma propaganda enganosa, né? E, enfim. E me bateu um desespero, porque não foi só comigo, né? Não foi comigo, não foi com o meu dinheiro ali na hora que mexeu, mas foi com o dinheiro de outra pessoa. E eu entrei em desespero, né? Eu chorei muito, muito, muito. E a postura do Jorge foi, mas também, para que ficar comprando essas coisas, não sei o quê. Não, ele disse, não, isso aqui é problema nosso, vamos nós resolver isso aqui. Ele me ajudou a resolver aquele problema. A gente conseguiu, enfim, né? A pessoa conseguiu cancelar lá a compra e tal. Mas assim, só para mostrar como exemplo que mesmo que eu tinha feito besteira, né, mas ele não me deixou sozinha na burrada que eu tinha feito, né? Mas ele assumiu junto essa questão e a gente enfrentou juntos e resolveu juntos, né? E em momento algum houve um jogar na cara de que né, o problema é teu, resolve, né? Então, assim, ver que os problemas, as burradas que a gente faz também são um problema dos dois, né? Não... Isso, excelente. Foi um bom exemplo. Eu nem lembrava, mas é um ótimo exemplo. Isso é excelente, eu achei muito bem. Isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, se você casou, esquece a frase, esse é problema teu, resolve. Esquece essa frase. Bom, vamos lá. Também temos o perigo do abuso de autoridade, e para isso a Bíblia nos diz assim, olha, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, e ele se entregou a vida por ela. Ou seja, não é só para a gente ser líder, mas a Bíblia também diz que tipo de líder é para a gente ser. É para a gente ser um líder servo. E essa é a ideia muito importante. Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa, eu tenho que liderar a minha família, eu tenho que ser líder da minha família, não pense na imagem de um coronel que simplesmente tem poder e manda e pronto. Não. Pense no líder que Jesus foi. Jesus não deu carteiraço em ninguém, ele não disse, eu sou filho de Deus, você me obedece, ele não falou isso. Ele conquistou o poder de influência sobre os seguidores dele, amando, se sacrificando, se doando, servindo. E aqui a Bíblia está dizendo a mesma coisa, você vai exercer a sua liderança e conquistar a sua influência sobre o seu lar através da autoridade, servindo, conquistando, se autossacrificando, se autodoando, assumindo problemas que não são seus. Você vai conquistar a autoridade como um servo, como Jesus fez, né? Quando você coloca seus interesses
atrás do interesse dos outros. A gente falou bastante disso no último domingo, aliás, né? Então, assim, olha, resumindo, o equilíbrio que nos ajuda a escapar dos dois perigos da alma masculina é nós entendermos que o nosso papel como maridos é ser um líder servo. E é isso que eu tenho repetido para mim várias vezes. Assim. Quando eu tenho vontade de ficar no sofá enquanto o mundo desaba ao meu redor, eu tento lembrar, e a Bíblia ela ecoa de novo em mim, dizendo: Jorge, você é líder servo da sua casa, então você precisa se envolver. E se alguma vez eu tenho uma tentação de repente, impor a minha autoridade e abusar dela, e a Bíblia me diz: você é líder servo, você vai conquistar essa autoridade servindo. Então, eu realmente, como a Susan falou para mim hoje, é como se a Bíblia fosse o técnico que fica do lado do campo, dizendo qual é a nossa posição e o que a gente tem que fazer, como a gente tem que jogar. Assim também, enquanto a gente está vivendo a vida conjugal, a Bíblia é aquela que diz: Jorge, líder servo, não esquece, líder servo. E isso tem me chamado a sempre vencer a minha omissão e a vencer o meu abuso de autoridade. E a achar um papel equilibrado nesse meio tempo. Muito bem. Por que isso é tão importante? A revista Crescer, citamos ela já no domingo também, ela tem uma reportagem que diz assim: mães de crianças pequenas são as mais afetadas pelo estresse em meio à pandemia de coronavírus no mundo. E é o que aponta um estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Sociologia e Antropologia Social da Universidade de Valência, na Espanha, por telefone e questionário online. O que eles estão falando? Que as mulheres estão sendo muito mais sobrecarregadas com toda essa questão de carga horária das crianças, de ter que monitorar os estudos das crianças, de ter que lidar com o aumento da atividade doméstica. A casa está muito mais movimentada, ela precisa ser mais limpa, e a mãe que tem que lidar com tudo isso, que tem que entreter as crianças. Então, mães sempre tiveram uma tendência à sobrecarga, e essa tendência à sobrecarga tem aumentado na pandemia. E eu vou dizer para vocês, grande parte das vezes, isso não é culpa das crianças. É culpa dos maridos que se omitem. Um amigo meu disse, ele disse assim: Jorge, eu acredito que mais de 90% dos problemas conjugais é por causa de maridos que não assumem seu papel de líder. Eu não sei se é 90%, mas eu vou concordar com ele com certeza que é uma porcentagem bastante alta. Olha só, esse quadro foi divulgado pelo IBGE. Mulheres costumam gastar 23,3 horas semanais com trabalhos domésticos, enquanto os homens gastam 10,5 horas. Então, apesar, como a Suzana falou, de se ter a mesma jornada de trabalho, em muitas vezes, as mulheres gastam mais do que o dobro no trabalho doméstico em relação aos homens. O que é isso? Sobrecarga, correto? E se eu sou líder da minha casa, eu não vou deixar que ninguém se sobrecarregue. Eu vou assumir junto. A responsabilidade é minha. Isso fez com que, inclusive, a ONU lançasse essa campanha aí, olha só: lavar a louça e arrumar a casa são tarefas de homens. Botar um cara saradão dessa lavando a louça, não querem ajudar a gente, né? Não é fácil. Eu gostei dessa publicação. Eu tenho que lavar a louça para tentar aí, dar uma competida aí, pessoal. Sarado eu já sou, né? Ou auxiliar crianças e adolescentes em atividades escolares é tarefa de homem. Então, o que está se dizendo aqui? Eu diria que eu gostei da campanha da ONU, eu acho ela justa, mas eu diria muito mais do que assumir essas tarefas. A gente assumir o nosso papel de líder, porque se a gente assumir o nosso papel de líder servo, muito bem, a gente vai fazer isso e muito mais. Legal, então vamos vendo aí o pessoal aqui no chat acompanhando, muito legal, vocês comentando aí um pouco aí da vida de casal, que bom que vocês também estão aí junto com a gente. Lembrando, se tiverem alguma dúvida, comentário, vocês podem falar com a gente ou no chat ou também no WhatsApp. Mas você que é homem, não desliga ainda, né? Porque agora a gente vai falar das mulheres também. Ai, agora vem. A gente vai falar das mulheres também, então não esqueça, a gente vai falar dos dois, né? Vamos lá. Como a gente comentou, homens têm duas fragilidades e uma forma de encontrar o equilíbrio. As mulheres a gente vai trabalhar da mesma forma. Duas fragilidades e uma maneira de encontrar o equilíbrio. A primeira fragilidade é o perigo do excesso de crítica. E, falando honestamente, é um perigo muito forte nas mulheres, em vez de serem as incentivadoras dos seus maridos, dos seus filhos, mas especialmente dos seus maridos, em vez de serem aquelas que encorajam, muitas vezes as mulheres assumem o papel das criticadoras, fez de um jeito, critica, fez do outro jeito, critica, não fez,
critica de novo. Né? Aí, às vezes, vamos dizer, o homem até se empolga com a ideia e, de repente, segue ali a recomendação da ONU e aí vai lavar a louça, porque, afinal de contas, quer ser o líder servo da sua casa, e a esposa vai lá e olha aquilo lá e diz, mas o que tu está querendo? Super encorajador, né? Não, exatamente. Assim, a questão é que nem sempre o homem vai fazer da mesma forma que você faria. Né? Só que tem muitas esposas que elas querem a perfeição naquilo que eles fizeram, querem que faça exatamente do jeito que ela faria, certo? Então, e realmente ali acaba, em vez de motivando o marido a, né, não ajudar, mas a cumprir o seu papel dentro de casa, acaba afastando, bom, se eu vou fazer e ela vai reclamar, então nem vou fazer mesmo, sabe? Então, acaba virando ali um conflito, né? Bom, se eu fizer, é ruim, se eu não fizer, é pior. Daí né? O que a gente faz? Então... eu não faço, que dá mais trabalho, né? Aliás, dá menos trabalho, né? E é exatamente, aí faz de um jeito, crítica. Faz de outro jeito, crítica. Não faz, crítica. Então eu não faço. É mais fácil, então. Perceba? Ou nem só nas tarefas de dentro de casa, mas assim, até mesmo do incentivo no trabalho dele, por exemplo, né? Em vez de dizer, poxa, né, como você trabalha com apreço, né, com dedicação pela nossa família, né, de elogiar, incentivar, não, né? Mas já vai fazer isso de novo e já vai sair para trabalhar de novo, e, né, assim, acaba, em vez de ajudar ele a se sentir bem e motivado a trabalhar, a trazer sustento, acaba colocando lá embaixo, né? Exatamente. Não é só trabalho doméstico, é em tudo, bem importante. Provérbios 21:9 vai dizer assim, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É um versículo muito importante. E realmente ele aponta essa tendência da mulher acabar se tornando uma criticadora em tudo. Então, uma crítica em tudo, né? Então, esse é um grande perigo. O outro perigo é o perigo da anulação. É o perigo da esposa acabar vivendo em função de alguém, vivendo em função do marido, ou vivendo em função dos filhos. Ela se anula completamente. Aí, nesse papel, ela acaba tolerando tudo, acaba tolerando até mesmo a agressão, acaba tolerando o desrespeito. Ela não consegue romper com essas coisas. Ela se anula completamente. Esse também é um dos grandes problemas. Eu acho que muito importante a gente lembrar da questão da comunicação, né? Tanto para um ponto quanto para o outro. Assim, às vezes a esposa ela não comunica ao marido o que ela espera, o que ela gostaria que ele fizesse, né? E aí cai na questão da crítica, porque ele não entendeu qual era a função dele ali dentro e aí, em vez de explicar, ela critica. Ou na questão da anulação, acaba se sobrecarregando, né, fazendo tudo por todo mundo, mas porque também não fala, não coloca para fora a necessidade que ela tem, da ajuda, a necessidade do apoio que ela tem. Né? Às vezes não quer falar para não incomodar os outros, às vezes não quer falar para não ficar chata, né? Enfim. Mas eu acho que a questão da comunicação, acho que nós mulheres, a gente precisa aprender a se comunicar com os nossos maridos. Eu acho que essa é uma grande questão. Então tá ótimo, verdade. Comunicação é um dos grandes pontos para a gente trabalhar. Legal, pessoal. Então, qual que é o papel equilibrado agora? Em Gênesis, a gente encontra o seguinte: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então, a ideia da Bíblia aqui, também que aparece em Efésios, traz a ideia da mulher ser a apoiadora, a ajudadora, a auxiliadora. E aqui o termo que a Bíblia usa, ele é muito mais do que simplesmente ajudar ou auxiliar. Ele é um papel, ele é uma palavra muito mais forte que isso. Traz a ideia de incentivar, de fortalecer, de encorajar. Ou seja, a esposa é justamente aquela que é a encorajadora do seu lar.
E isso é importante que você entenda, esposa, que você tem um grande papel de construir a liderança do seu marido. Por exemplo, se ele agora quer assumir o seu papel como líder na casa, e você for daquela que qualquer coisa critica, você está matando essa liderança, você não está deixando que ele realmente seja isso. Agora, se você é daquelas que incentiva, que constrói, que encoraja, que fortalece, que agradece, que diz realmente, olha só como você fez bem, você está ajudando ele a crescer. E eu lembro um livro que a gente leu tempos atrás, que se chamava Homem Cobra e Mulher Polva, do Isamitiba, e ele dizia justamente a dificuldade que os homens têm, porque eles são cobra, eles têm um tentáculo só, eles fazem uma coisa de cada vez, e a mulher é polva, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, ocupa vários espaços ao mesmo tempo, e ele dizia assim, que às vezes o marido tem dificuldade de encontrar o seu papel no lar, porque a mulher vai fazendo tudo. Vai cobrindo todos os espaços e não dá. E aí qualquer coisa, não faz, deixa que eu faço o que você não faz direito. E aí realmente o marido não consegue, ou faz mais rápido, né? E aí o marido não consegue desenvolver a sua liderança, a sua presença em casa. Então, mulher, você é responsável por construir a liderança do seu marido e ser uma encorajadora e uma fortalecedora. Tem um exemplo que a gente já usou algumas vezes na nossa primeira limpeza de banheiro. Você lembra dessa? A gente foi lá, estava recém-casado, e aí era dia da faxina, acho que era a primeira semana bobear de casamento, e aí eu assumi a questão da limpeza do banheiro, né? Então, vou limpar o banheiro. E aí eu pensei comigo, vou impressionar minha esposa. E eu limpei tudo aquele banheiro, eu limpei até... Gente, ele limpa banheiro melhor que eu. Você viu? Eu limpei até em cima da caixa da descarga, foi um negócio assim. E daí quando a Susan foi lá dar uma olhada no banheiro que eu tinha limpado, eu estava lá bem orgulhoso, ela chegou lá, deu uma olhada e disse... Você não limpou os tapetes? Cara... Mas aí, mulheres, vocês vão concordar que ele tirou o tapete tal qual estava no chão, botou lá em cima do vaso, e na hora que eu fui tirar e botar o tapete de volta, caiu toda aquela areia que estava no tapete, né? E daí, o que acaba acontecendo foi isso. Então, ela olhou tudo aquilo que eu tinha feito e ressaltou justamente o que eu não tinha feito. Na hora, eu fiquei meio chateado, bem honestamente, fiquei chateado. E aí, na outra semana, eu fui limpar o banheiro de novo, mas com outra animação, né? Eu não estava tão motivado assim, eu pensava, vou de novo e vamos ver no que vai dar, né? E aí eu limpei e sacudi os tapetes. E logo depois ela veio, mas aí ela me rasgou de elogio. Eu não sei se ela percebeu ali, mas ela elogiou. E, se eu não me engano, talvez ela até elogiou na frente dos outros. E ela disse exatamente isso aí. Você limpa banheiro melhor do que eu. E aí, na outra semana, ela não precisava nem pedir. Eu estava lá pronto para limpar tudo. O encorajamento, ele desenvolve a liderança do homem. E a crítica acaba inibindo. Então, pense nisso, tá bom? Segunda coisa, com relação ao perigo da anulação, quando a Bíblia fala da mulher ser uma ajudadora, uma fortalecedora do seu lar, a gente tem que ter em mente que a mesma palavra é usada no Salmo 121 e em João 16 para falar de como Deus é o nosso ajudador, ou seja, não existe nenhuma conotação fraca nisso ou desvalorosa nisso. O próprio Deus é o nosso ajudador, é aquele que nos fortalece, é aquele que vem até nós e desenvolve o melhor em nós, é aquele que nos incentiva, é aquele que quer despertar o melhor dentro de nós. Então, é justamente isso que a Bíblia está chamando as mulheres, a serem uma encorajadora, mas não só uma encorajadora, mas uma encorajadora forte. Alguém que é um pilar aí do seu lar. Então, não tem esse perigo também da anulação. Quando o Jorge estava preparando essa mensagem, a gente conversou bastante sobre o tema, né? Assim, até para ajudar a construir ideia. E ele me perguntou assim: tu te sente rebaixada, digamos, né, com essa função, digamos, de ajudadora, de ser a incentivadora, motivadora? E eu prontamente respondi assim: eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Talvez seja questão de temperamento, talvez, né? Enfim, mas assim, de saber que o meu papel é muito importante para o Jorge, porque ele, como homem, ele precisa de alguém que esteja ao lado, motivando, incentivando, sabe? Eu fico imaginando, se não tiver alguém que faça isso, eu acho que facilmente desanda. Desanima, né? Entende? Desanima. E ou faz, mas de maneira ressentida, que nem foi no caso do banheiro. Né? Outra coisa assim que o Jorge muitas vezes já comentou comigo, assim, de como o meu humor interfere no humor da casa, né?
Às vezes, se eu estou de mau humor, está todo mundo feliz, mas se eu estou de mau humor, não demora muito, está todo mundo de mau humor também. Né? Então, e o contrário também. Né? Se o clima está ruim, mas eu estou de bom humor, daqui a pouco eu já estou lá, já estou animando todo mundo, é isso aí. Então, assim, não é que a mulher é menos de maneira alguma. Eu vejo até assim como um papel fundamentalzíssimo dentro de casa, justamente porque ela mantém, às vezes, aquele equilíbrio, é claro, né, se ela buscar realmente ser esse equilíbrio. Né? Então, mulheres, nós temos um grande poder nas mãos, viu? Eu não tenho dúvida. Na minha opinião, o poder de influência das mulheres é muito grande mesmo. Então, assim, eu, particularmente, Susan, de maneira alguma me sinto rebaixada em comparação ao Jorge. E eu agradeço que ele seja o cabeça, que talvez as decisões mais difíceis, enfim, na hora do... Né? É ele. A gente tenta vai tomar juntos as decisões, sempre. mas às vezes né? acaba... Mas às vezes, né, por ele ser também, pelo homem ter essa questão mais racional, eu acho que é muito bom que ele seja o cabeça, né, digamos. Porque às vezes vai tomar decisões de maneira um pouco mais... Objetivo, exatamente. Então, assim, o técnico, né, a Bíblia é aquele técnico fora do campo dizendo para a mulher, encorajadora forte. E entenda isso aqui, não é menos nem mais. A Bíblia só está mostrando e trabalhando com as nossas características peculiares, as nossas fraquezas e nos fortalecendo onde a gente precisa, para que a gente assuma o nosso papel. Então, essa é a ideia, tá ok? E aqui a gente tem um exemplo muito interessante de alguém muito famoso, a Fernanda Montenegro, na ocasião do falecimento do seu marido, depois de um casamento de 56 anos, ela escreveu e publicou um texto muito interessante, que eu acho que simboliza muito bem essa questão da ajudadora, como a gente colocou antes, encorajadora forte. Tá bom? Vou pedir para a Susan ler esse texto, porque eu acho que ele realmente ajuda bastante a gente a entender essa história. Ele é um texto um pouco longo, mas ele é muito legal, assim, vale a pena. Tá? Então, assim, falando dos homens... Minha amiga, se você acha que homem dá muito trabalho, case-se com uma mulher, e aí você vai ver o que é mau humor. O modo de vida, os novos costumes e o desrespeito à natureza têm afetado a sobrevivência de vários seres, e entre os mais ameaçados está o macho da espécie humana. Tive apenas um exemplar em casa, mas mantive com muito zelo e dedicação num casamento que durou 56 anos de muito amor e companheirismo. Mas, na verdade, acredito que era ele quem também me mantinha firme no relacionamento. Portanto, por uma questão de autossobrevivência, lanço a campanha Salvem os Homens. Tomem aqui os meus poucos conhecimentos em fisiologia da masculinidade, a fim de se preservar os raros e preciosos exemplares que ainda restam. Número 1, habitat. Homem não pode ser mantido em cativeiro. Se for engaiolado, fugirá ou morrerá por dentro. Não há corrente que os prenda e os que se submetam a jaulas perdem o seu DNA. Você jamais terá a posse ou a propriedade de um homem. O que vai prendê-lo a você é uma linha frágil que precisa ser reforçada diariamente com dedicação, atenção, carinho e amor. 2. Alimentação correta. Ninguém vive de vento. Homem vive de carinho, comida e bebida. Dele em abundância. É coisa de homem, sim, e se ele não receber de você, vai pegar de outra. Beijos matinais e um eu te amo no café da manhã os mantém viçosos, felizes e realizados durante todo o dia. Um abraço diário é como a água para as samambaias. Não o deixe desidratar. Pelo menos uma vez por mês é necessário, se não obrigatório, servir um prato especial. Portanto, não se faça de dondoca preguiçosa e fresca. Homem não gosta disso. Ele precisa de companheira autêntica, forte e resolutiva. 3. Carinho. Também faz parte de seu cardápio. Homem maltratado fica vulnerável e rapidamente interessar-se na rua por quem o trata melhor. Se você quer ter a fidelidade e dedicação de um companheiro completo, trate-o muito bem. Caso contrário, outro o fará e você só saberá quando não houver mais volta. 4. Respeite a natureza. Você não suporta trabalho em casa, cerveja, futebol, pescaria, amigos, liberdade, carros? Case-se com uma mulher.
Homens são folgados, desarrumam tudo, são durões, não gostam de telefones, odeiam discutir a relação, odeiam shoppings. Enfim, se quiser viver com um homem, prepare-se para isso. 5. Não anule sua origem. O homem sempre foi o macho provedor da família. Portanto, é típico valorizar negócios, trabalho, dinheiro, finanças, investimentos, empreendimentos. Entenda tudo isso e apoie. 6. Cérebro masculino não é um mito. Por insegurança, a maioria dos homens prefere não acreditar na existência do cérebro feminino. Por isso, procuram aquelas que fingem não possuí-lo. E algumas realmente não possuem. Também 7 bilhões de neurônios a menos. Então, aguente mais essa. Mulher sem cérebro não é mulher, mas um mero objeto de decoração. Se você se cansou de colecionar amigos gays e homossexuais delicados, tente se relacionar com um homem de verdade. Alguns vão lhe mostrar que tem mais massa cinzenta do que você. Não fuja desses. Aprenda com eles e cresça. E não se preocupe. Ao contrário do que ocorre com as mulheres, a inteligência não funciona como repelente para os homens. 7. Não faça sombra sobre ele. Se você quiser ser uma grande mulher, tenha um grande homem ao seu lado. Nunca atrás. Assim, quando ele brilhar, você vai pegar um bronzeado. Porém, se ele estiver atrás, você vai levar um pé na bunda. Aceite, homens também têm luz própria e não dependem de nós para brilhar. A mulher sábia alimenta os potenciais do parceiro e os utiliza para motivar os próprios. Ela sabe que preservando e cultivando seu homem, estará salvando a si mesma. E minha amiga, se você acha que homem dá muito trabalho, case-se com uma mulher e aí você vai ver o que é mau humor. Só tem homem bom quem sabe fazê-lo ser bom. Eu fiz a minha parte, por isso meu casamento foi muito bom e consegui fazer o Fernando muito feliz até o último momento que um efizema que o levou de mim. Eu fui uma grande mulher ao lado dele, sempre. Com carinho, Fernanda Montenegro. Acho legal esse texto, é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que percebeu as necessidades do outro, ajudou ele, foi uma grande encorajadora, forte, teve um grande casamento ao lado de um grande homem, sem deixar de ser uma grande mulher. É um grande exemplo de como isso é possível, né? Pessoal, eu vou só trazer ainda nesse finalzinho de live ainda algumas questões de convívio, tá bom? Bem rápidas. Primeiro, o que a gente quer dizer com tudo isso é, nós percebemos mulheres solitárias e sobrecarregadas. Nessa situação, a Bíblia vai dizer, homens, liderem. Liderem. A gente tem percebido homens sem espaço e desvalorizados. Para esses, nessa situação, a Bíblia vai dizer, mulheres, encorajem, fortaleçam, incentivem. Então, isso é bem importante. E eu ainda vou refrisar o último versículo do texto que a gente leu. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. É claro que não é só as mulheres que respeitam, não é só os maridos que amam. O amor e respeito tem que andar junto no casamento. Mas aqui é uma questão... Uma coisa alimenta a outra, né? Uma coisa alimenta a outra, mas é uma questão de ênfase. Se tem uma coisa que fere as mulheres, é a indiferença. Se tem uma coisa que as alimenta, é o amor, é o carinho, é o estar junto, é o assumir a vida junto. E se tem uma coisa que fere os maridos, é o desrespeito. E, aliás, tem uma frase muito importante que diz, grave essa, se você quer perder o seu marido, critique ele sem parar. Se você quer perder ele rápido, critique ele na frente dos outros. É uma frase bem importante. Então, isso fere muito a alma masculina. O homem justamente quer alguém do seu lado, e ele vai perceber o sentimento de companheirismo no encorajamento, no fortalecimento. Então, seja a encorajadora e a fortalecedora. Entenda as necessidades do outro e procure suprir da melhor maneira. Assuma o seu papel. Vou repetir, homem líder serva e mulher encorajadora forte. Tá legal? Bom, para a gente encerrar um momento aqui de mensagem, a gente vai dar uma olhadinha ainda no chat, diria ainda para vocês algumas perguntas para você pensar. Para os homens, você que está me assistindo, homem aí junto comigo, para os maridos, onde posso melhorar a minha liderança no lar? Pensa com isso.
Como posso servir melhor a minha esposa nas suas necessidades? E eu te encorajaria a fazer 2 perguntas para sua esposa ainda nessa noite. Você se sente sobrecarregada? Querida, você se sente sobrecarregada? Essa é a pergunta. E a outra é, você se sente amada? E deixa ela te responder sinceramente, sem defender, sem se justificar, sem arrumar culpados. Só ouça. Mulheres, como posso melhorar meu encorajamento? Pergunte honestamente para o seu marido e deixe ele responder e só ouça, não retruque. Você se sente valorizado por mim? E a segunda pergunta é, você se sente respeitado por mim? Essas são perguntas aí muito importantes para a gente, né? Só para complementar ainda alguma coisa, eu acho que a gente vive numa cultura que a gente tem muita dificuldade em dizer coisas boas, né? Tanto homens quanto mulheres a gente é muito rápido em criticar, a gente é muito rápido em falar mal, enfim, né? E isso muitas vezes tem a ver com a forma como a gente foi criado, né? Mas a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa aprender a dizer palavras encorajadoras, a gente precisa aprender a alimentar o ego do outro, não só destruir, né? E como a gente falou, né, o amor e o respeito são uma coisa que vão alimentando um ao outro, sabe? Funciona como um ciclo, né? Isso, né? E é claro, são coisas que a gente aprendeu muito ao longo do nosso casamento, né? 11 anos de casados, assim, não foi sempre assim, né? A gente já teve várias conversas sérias, né? sobre a função, sobre, né, o que cada um representa, o que cada um precisa fazer. Então, assim, não é de hoje para amanhã que vai mudar, não é de hoje para a semana que vem, mas é um exercício diário e que a gente precisa realmente se esforçar e batalhar, né, para que a gente consiga chegar lá nesse equilíbrio de papéis. Legal, a Grazi comentou aqui no chat, ter humildade de pedir ajuda, é isso mesmo. E eu ainda complementaria ter humildade também de ouvir o outro, né? De ouvir o outro, de realmente entender o que se quer dizer. Ótimo. Pessoal, quem chegou um pouquinho depois na live, depois ela vai continuar disponível, acesse porque o tema é realmente muito importante. Se você é casado em especial, assista que pode ajudar bastante. Queria conduzir vocês num momento de oração. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, a gente pede que Tu realmente possas abençoar os nossos lares, para que eles sejam lugares de convívio, de um bom convívio, onde o Teu amor reina, onde as pessoas aprendem a servir umas às outras, a ouvir umas às outras. Que as nossas casas, Senhor, sejam lugares onde realmente reine, Senhor, a Tua paz, e que a gente possa aprender a realmente se doar e a praticar aquilo que a Tua palavra ensina. Que nós possamos realmente sermos líderes servos, encorajadoras fortes, que cada um possa assumir o seu papel, encarar as suas fraquezas, fortalecer também o outro nas suas fraquezas, e que Tu esteja, Senhor, junto com a gente nisso, e que assim nós também deixemos um legado para os nossos filhos. Em Teu nome, amém. Fica mais uns minutinhos com a gente, só alguns avisos. A gente tem aqui sempre um quadro Faça a Diferença. A gente está divulgando a situação da Sofia Helena, que tem AME, né, atrofia muscular espinhal, e está precisando de ajuda financeira. Dá uma olhadinha no site dela, veja se você não pode ajudar. É uma história que tem sensibilizado a gente. Tem outras crianças aqui na região também nessa mesma situação. Se você puder, faça a diferença, ajude. Também tem a campanha do Você Pode Fazer a Diferença da CIP-CDL da Prefeitura aqui de Palmitos, que a gente quer convidar vocês a aderirem. Lembra que toda a situação e a contenção do coronavírus, ela é uma responsabilidade de todos nós, e que a situação só vai melhorar quando todos nós fizermos a nossa parte e formos realmente responsáveis. É uma maneira da gente cuidar de nós mesmos, mas muito mais, a gente cuidar também do outro e de a gente amar o próximo. Se você quer manifestar sua gratidão a Deus, a Bíblia nos chama a fazer isso de uma maneira concreta, através de ofertas. Se você quiser ofertar com a nossa comunidade da MEU, que a oferta é muito bem-vinda, e você pode fazer através de depósito bancário, já que nós também não estamos tendo encontros presenciais, através dos dados que estão aqui, ou, se você também quiser, pode deixar de maneira presencial aqui na MEUC com a gente. Lembrando que no dia 11 de julho a gente vai ter um almoço de entreveiro de pinhão. Tinha algumas pessoas já perguntando, a gente faz todo ano, né? E aí, vai ter esse ano? Vai ter. A gente só vai fazer então somente para buscar, por causa da situação agora da pandemia, mas a gente vai fazer entreveiro sim, vai estar uma delícia. Nós vamos tomar todos os cuidados de higiene que a gente puder.
E se você quiser buscar, fique à vontade. As fichas vão ser vendidas a R$ 25. Você pode ter mais informações com o Cadinho, lá no posto Maxul, com o Renato, com o Laírton, ou com nós aqui daqui, né, amigo, com a Susan, ou mesmo com quem participa aqui da Milk, tá bom? E no domingo, um tema muito importante para fechar a nossa série Lar do Oscilar, o que fazer e o que deixar para lá. Esse vai ser um tema mais para aliviar o coração. Então você está convidado aí a estar junto com a gente no domingo, o que fazer e o que deixar para lá, às 8h da noite. Ah, legal. E nós, Susan e eu, a partir de sexta-feira, vamos tirar 6 dias de férias. Então a gente vai ter uns diazinhos para descansar, mas o Thiago vai estar aqui o tempo inteiro com vocês. Fiquem à vontade também de contactar ele. Tá bom? E se for muita gente também, claro, vocês podem também conversar comigo, tá bom? Pessoal, uma boa noite, um grande abraço para vocês, e eu espero que vocês descubram cada vez mais no casamento um convívio prazeroso, de cumplicidade, de companheirismo. A gente tem descoberto cada vez mais o valor do casamento, e eu espero também que você descubra isso. E se você precisar de ajuda, conversa com a gente. A gente já ajudou muitos casais na área do aconselhamento e, de repente, uma conversa pode te ajudar também, tá bom? Estamos sempre à disposição e de te ouvir com toda a alegria do mundo. Um grande abraço.